Boa tarde, o Manchetes Noticidade desta terça-feira, dia 12 de maio, está no ar com os seguintes destaques. Perigo. Casos de atropelamento na Raposo Tavares chamam a atenção. Reintegração de posse em Iperó desocupa 435 moradias. 400 pessoas, entre crianças e adultos, moravam no local. Na reportagem especial sobre cuidado animal, vamos conferir dicas e orientações para aquecer e manter saudável o seu pet durante o outono e inverno. E por falar em pets, eles começam a ganhar espaço em outros ambientes. Esse aqui é o Juan e essa é a Maia. São os dois funcionários animais da Rádio Vanguarda. Foi realizada hoje de manhã no bairro Jorge Oetter, em Iperó, uma reintegração de posse em uma área que abrigava quase 500 residências. O terreno de 196 mil metros quadrados no bairro Realengo começou a ser invadido no segundo semestre do ano passado, de acordo com o presidente da Associação de Moradores. Foi chegando 30 famílias e foi passando, olha, tem um lugar que o pessoal está cedendo para necessidades. Então começou a vir pessoas debaixo de pontes, aluguéis atrasados, mandato de despejo. E o pessoal foi vindo fazendo suas casas de boa fé. Mas aí a prefeitura entrou numa ação, né? Porque no momento, agora, eles falam assim, não, a gente não tem contra o povo, mas o que está claro aqui, não foi o poceiro que entrou contra a gente, foi a própria prefeitura. A área de reintegração de posse é particular e era ocupada por 400 pessoas, entre crianças e adultos. De acordo com a PM, foram erguidas 435 moradias, a maioria de madeira e quase 40 de alvenaria. Cleia veio de Osasco há 7 meses com o marido, 2 filhos e investiu toda a economia da família. Ela morava em um barraco e, ao lado, erguia as primeiras paredes da casa. Nós gastamos em base de uns 7 mil para construir tudo ali. Tudo que o meu esposo pegou, nós investimos ali para estar construindo. E agora? E agora está nas mãos de Deus, né? É só Deus que pode ajudar a gente agora, porque eu não tenho para onde ir. Algumas pessoas transportaram principalmente telhas para utilizar em outro local. Dona Vera juntou os mantimentos para 3 filhos. Vou guardar ali na minha casa, na casa da minha irmã ali. E Jaciane veio da Paraíba, está grávida e recorreu a amigos para passar alguns dias, já que o barraco foi derrubado. Estava cheio de coisa dentro, eu tirei minhas coisas tudinho e saí lá na casa de um conhecido nosso, que é Dona Estela e seu Zé, que se deu a casa dele para pôr os troços, mas só que tem tijolo, já está a casa já montada já e meu marido foi agora tirar o restante, telha. Eu, felizmente, não posso fazer nada, eu não tenho para onde ir. De acordo com a PM, a reintegração foi pacífica e foi realizada por policiais de Votorantim com apoio do Batalhão de Sorocaba. Não tivemos nenhum tipo de resistência. Os moradores estão colaborando em que pese que tem que tirar os seus bens, mas eles estão colaborando, não está tendo nenhum tipo de resistência. Uma base foi montada nesta escola municipal, onde as aulas foram suspensas. O Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal de Iperó e o SAMU também deram suporte. A Prefeitura de Iperó informou por meio de nota que tanto a administração municipal quanto o proprietário da área propuseram ações judiciais para a desocupação. Disseram que o proprietário negou que tenha realizado qualquer doação ou dado autorização para a ocupação do local. Informaram ainda que as famílias que manifestaram interesse foram cadastradas pela equipe do CRAS para programas habitacionais futuros e obtiveram todos os esclarecimentos possíveis sobre a situação e a necessidade de desocupação do local. Nesta segunda-feira, moradores de Itu fizeram um protesto para reivindicar o reajuste no valor da conta d'água. Eles são contra as medidas tomadas pela concessionária Águas de Itu. Aproximadamente 10 manifestantes entraram na Câmara Municipal e durante a sessão abriram faixas e cartazes com dizeres contra a administração municipal e o modelo de gestão do abastecimento de água. Alguns vereadores pediram a palavra em apoio ao protesto. Eu quero deixar bem claro que eu estou com vocês. Sou oposição ao governo, não concordo com o que vem acontecendo e acho sim que Itu hoje é uma das cidades que tem maior corrupção que se pode existir na face da terra. Se ainda essa água de Itu tivesse trazendo bons preços para a população, teria que ser algo justo ainda. Não essa coisa exorbitante
que eles vêm pedindo e brigando na justiça, mas eu tenho certeza que essa liminar vai ter que ser derrubada. O protesto foi marcado após o pedido de liminar que mantém em 33% o reajuste da tarifa feito pela empresa concessionária que administra o abastecimento da região. A medida judicial foi tomada após um impasse com a prefeitura, que definiu o aumento em 4,42%, por falta de investimentos da empresa, que teria culminado na maior crise hídrica da cidade. A gente considera que não é só o aumento, né? É uma sequência de responsabilidades muito grande da AR e da prefeitura, né? E principalmente da concessionária, que já justificam há muito uma rescisão do contrato. Pedindo por melhores condições na educação, integrantes do Sindicato dos Professores também participaram da manifestação. A gente já teve muitos problemas no ano passado aqui, não só em Itu, mas no estado inteiro, com a falta de água. Isso prejudica demais as escolas, então uma luta está ligada à outra. E ainda falando em água, também nesta segunda-feira o governador Geraldo Alckmin se reuniu em Washington com representantes do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Durante o encontro foi assinado o financiamento de 156 milhões de reais para obras que aumentam a produção de água e o saneamento básico no estado. A gente chama a atenção agora para uma situação preocupante. Os casos recentes de atropelamento na rodovia Raposo Tavares, no trecho que corta a cidade de Sorocaba. Veja na reportagem. No quilômetro 91, próximo à Vila Tupã, os veículos descem embalados no sentido capital e representam perigo aos que atravessam as pistas para chegar ao ponto de ônibus. Mesmo fora do horário de pico, é um risco passar de um lado para outro. Nossa equipe flagrou quando estas duas mulheres, carregando crianças, precisaram de paciência na primeira pista. E depois, mais um pouco para a segunda e ainda quase perdem o ônibus. Todo dia tem que atravessar aí. Eu não, né? A maioria que trabalha ali tem que atravessar e quem mora também. Esse acidente tem aí direto, tem, né? A turma comenta que não é no horário da gente, né? Então a gente nem vê. Mas acontece. Perto deste trecho, um homem morreu atropelado no último fim de semana. As duas filhas dele foram atingidas quando prestavam socorro ao pai. Ficaram feridas e passam bem. Já na altura do quilômetro 105, um menino aparentando idade entre 10 e 12 anos foi atropelado por um caminhão no dia 7 de maio. O motorista teria dito que o menor pulou a mureta e não houve tempo de frear. Um morador do bairro Novo Mundo, que fica próximo ao local do acidente, esteve no IML pensando se tratar de um menino que está desaparecido, mas isto não se confirmou. Os funcionários do Instituto Médico Legal aguardam a manifestação de algum conhecido até 15 dias após o acidente. E olha, sobre este assunto da identificação do menino, nós temos novidade, principalmente sobre este outro assunto preocupante, que são os atropelamentos da Raposo Tavares em Sorocaba. Sobre esses dois temas nós vamos falar ao vivo agora com o J. Abreu, que inclusive está em um dos trechos da rodovia Raposo Tavares. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha a Manchete Som da Cidade. Então, primeiro, sobre este menino, hoje de manhã, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o pai adotivo do menino esteve no IML, fez o reconhecimento, então já está identificado esse menino. Devem começar então os trabalhos funerários agora para o sepultamento do menino, que tinha 12 anos. Na verdade, o menino tinha 12 anos, era um pouquinho menor, por isso o IML achava que ele tinha 10 anos. Este foi o caso do atropelamento no quilômetro 105. A nossa reportagem também esteve no quilômetro 91. Hoje nós estamos aqui no quilômetro 92. Lá no 91 a gente viu que não tem passarela. A passarela fica aqui no 92, 1 quilômetro distante. É por isso que as pessoas lá no quilômetro 91 atravessam naquela abertura ali pela mureta para fazer, porque a passarela é só aqui no 92, é 1 quilômetro à frente. Nós entramos em contato com a concessionária que administra a Raposo Tavares, que diz que a rodovia possui também uma outra passarela no quilômetro 89 mais 400 metros, que segundo a empresa fica próximo do local onde teve aquele atropelamento do homem que faleceu no último domingo e as filhas dele também ficaram feridas. A concessionária ainda ressalta como opção de travessia de pedestres
essa travessia que nós mostramos aí no quilômetro 91 e também esta passarela que nós estamos vendo aqui no quilômetro 92. A concessionária alega ainda que realiza mensalmente ações educativas sobre a travessia segura de pedestres e, além disso, também enviou alguns dados comparativos do período de janeiro a abril do ano passado, comparado com janeiro a abril deste ano. Segundo a concessionária, uma redução de 28% no número de atropelamentos da rodovia Raposo Tavares, aqui na região de Sorocaba, onde tem pista duplicada. Segundo a concessionária também, os atropelamentos registrados, em média, sempre acontecem a menos de 300 metros de um dispositivo de travessia, como é o caso desta passarela. Então, segundo a concessionária, também é parte da imprudência dos próprios pedestres. A concessionária ainda vai avaliar também se há necessidade de implantar novos dispositivos de travessia. Fernando, é com você. Tá ok, Jota. Muito obrigado pelas informações. E ainda em Sorocaba foi realizada nesta segunda-feira no Fórum da cidade a primeira audiência sobre o caso Cianê, do muro que desabou durante as obras de construção de um shopping em Sorocaba. Na época, 7 pessoas morreram. O advogado dos engenheiros responsáveis pela estrutura do pátio Cianê chegou sozinho ao Fórum de Sorocaba. Acredito eu que a juíza vai designar uma próxima audiência na qual serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Das 7 pessoas que deveriam ser ouvidas, 6 foram intimadas e compareceram à audiência. Entre elas, o único sobrevivente do desastre. No dia do acidente, ele estava no carro com a esposa, que foi atingida pelo muro e morreu. Já fui ouvido já, agora vão esperar um por um ser chamado na sala. Cada um tem seu direito a depor o que houve e o que aconteceu. Né? O advogado de defesa disse que não pode passar detalhes sobre o conteúdo da audiência. A audiência transcorreu normalmente, não existe novidades. Uma nova audiência foi marcada para o dia 17 de junho às 3 horas da tarde. 5 testemunhas serão ouvidas no Fórum de Sorocaba e outras 3 deverão ser intimadas por meio de uma carta precatória e depois deverão prestar depoimento no Fórum de São Paulo. A TV Sorocaba SBT mostrou a tragédia em dezembro de 2012. Um muro de 10 metros de altura do pátio Cianê Shopping cedeu depois de uma forte chuva e atingiu vários veículos que passavam pelo local. 7 pessoas morreram. Olha, e mais notícias de Sorocaba. Uma equipe da UPH da Zona Norte registrou nesta segunda-feira boletim de ocorrência contra um homem que quebrou uma vidraça na recepção. O homem ainda não identificado que aparece correndo nesta imagem acompanhava a mulher que vai atrás dele e aparentava estar alcoolizada. Quando a paciente foi encaminhada para receber soro, um segurança solicitou a saída do acompanhante e ele não gostou. Chegou a sair da unidade com uma chave de roda na mão, mas voltou e quebrou o vidro da recepção. De acordo com a Secretaria de Saúde de Sorocaba, as UPH só permitem a entrada de acompanhantes em caso de pacientes menores de 18 ou com mais de 60 anos de idade. Este caso foi registrado na madrugada de domingo.